eu disse, o Roberto Simons e Matarazzo foram contemporâneos nessa fotografia, estão ali um ao lado do outro, mas não foram tão contemporâneos assim, no sentido de que viveram, estruturalmente falando, épocas históricas muito diferentes, né? Matarazzo é um empresário que começa a atuar na economia ainda no Império, né, ainda que numa escala muito modesta, e entra pela República Velha. Claro que ele vai morrer em 1937, já no período mais recente, porém ele não é um empresário propriamente desse período, historicamente falando, em termos de perfil. O empresário Roberto Simons é que, em termos de figura documental, é que corresponde a essa segunda época e que suscita, obviamente, comparações. Matarazzo tinha que explicar a origem da sua fortuna. Uma boa parte do esforço que ele fez para inventar uma biografia, uma dupla biografia, foi, na verdade, para explicar a origem da sua riqueza. Por isso é que ele podia apelar para a história de que, enfim, trabalhando muito e gastando pouco, comendo pouco, ele pôde ficar rico. Não é isso, mas esteve razoavelmente perto disso no começo. No caso de Roberto Simons, a história não é essa. Roberto Simons já vinha de uma família, não propriamente de grandes empresários, de jeito nenhum, mas de uma família da elite brasileira. O nome não deve confundir ninguém. O Simonsen vem do pai, Sidney Simonsen, que foi gerente do chamado Banco Inglês, o Bank of London and South America, e que também se tornou pequeno empresário depois de deixar o banco, e era neto do Inácio Wallace da Gama Cochrane, e o Cochrane também não deve confundir ninguém, não é propriamente do almirante Cochrane, mas é um Cochrane que foi padrasto de alguém que adotou o nome e, portanto, ficou esse nome como se fosse um nome de família. A mãe do Inácio era inglesa, mas na verdade ele vinha de uma família de fazendeiros. O pai era médico, né, um médico homeopata no Rio de Janeiro. É uma família que tinha, se não tinha fortunas materiais consideráveis, tinha aquilo que foi, no meu modo de ver, o capital mais importante, tanto na história do Roberto Simons quanto na história de outros membros da família, né? O Wallace Simons, irmão do Roberto Simons, foi o fundador do Banco Noroeste do estado de São Paulo. Foi um banco poderoso, e é a família da Panair do Brasil, né? Uma família que foi economicamente trucidada pelo regime militar, propositalmente, né? Levaram à falência da Panair, a empresa foi o primeiro grupo multinacional brasileiro. A sede era no Liechtenstein, né, por questões fiscais, etc. E muito ligado ao João Goulart, o regime resolveu acabar com ele. O lado do Roberto Simons e do irmão era mais modesto em termos de recursos econômicos, mas é o mais significativo do ponto de vista do empreendedorismo e da competência empresarial. Roberto Simons nasce no final do século XIX, foi aluno interno do Colégio Anglo-Brasileiro, onde o ensino era em inglês, né? E o estilo de vida, ele aprendeu a ser inglês antes de aprender a ser brasileiro, o que deve ter influenciado, eu diria que até significativamente, uma boa parte da trajetória dele depois, como pessoa, como intelectual e como empresário.
Ele não começou empresário, obviamente. Ele, quando se formou, foi trabalhar em várias estradas de ferro como engenheiro, o que já tinha acontecido com o avô, que também tinha sido engenheiro de várias estradas de ferro. E o avô tinha sido deputado provincial em São Paulo, então tinha uma conexão com a política. E finalmente, Roberto Simonsen foi trabalhar na Prefeitura de Santos. Ele foi diretor da Prefeitura de Santos. Isso porque o pai, o último emprego ferroviário dele foi na São Paulo Railway, e acabou a família se instalando em Santos, e onde estava o Sidney Simonsen, que era o gerente de banco lá. E aí que, enfim, a família se enraiza. A família foi, durante muito tempo, uma família santista. Revisando o material que existe sobre ele, o que a gente nota é que, primeiro, era uma família de muitas conexões, essa questão do capital social. E depois, Simonsen cultiva esse valor social, cultivar os relacionamentos. Sempre que aparecia um figurão em Santos, e havia aquelas famosas recepções, ele estava lá, estava em todas, fazendo relacionamentos. Mas a fonte mais interessante para saber quem era quem, em primeiro lugar, a lista dos que compareciam aos enterros. Isso aí é precioso. E depois, a lista dos que compareciam aos casamentos. Também isso é precioso. Porque, numa certa época, até o fim dos anos 20, pelo menos, os jornais publicavam até que presente fulano tinha dado para o noivo, para a noiva, quem era padrinho, quem era não sei o quê. E aí a gente vai notando nos casamentos frequentados pelo Simonsen, nos enterros frequentados por ele, às vezes enterros da própria família, e claro, casamentos da própria família, que as conexões não eram só conexões de amizade, de bom relacionamento, eram conexões de parentesco. Então, de fato, Roberto Simonsen, isso aconteceu com os empresários ingleses de São Paulo. Eles entraram nas famílias brasileiras, diferente dos italianos, que se mantiveram fora ou foram rejeitados. A gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. Mas a verdade é que os ingleses entraram nas famílias tradicionais de São Paulo. Isso, todos eles, né? Então, você pega o Cochrane, o Simonsen, Suplicy, Murray, eram todos aparentados entre si via parentesco com as famílias brasileiras. Os brasileiros eram todos parentes entre si. Em São Paulo, numa certa época, eu acho que, dependendo do lugar ainda hoje, não se deve falar mal de ninguém, não em voz alta, porque com certeza alguém é parente de todo mundo, não é parente só de fulano de tal, é parente de todo mundo. Eu já me vi várias vezes comentando alguma coisa, nada assim tão comprometedor, e a pessoa vem, mas eu sou primo da prima, da tia, da sobrinha dele, né? E por aí vai, e a gente vai ver, todo mundo é relacionado, aquilo que Capistrano de Abreu observava em relação aos paulistas. Todo mundo era parente de todo mundo. Por essa via é que Roberto Simonsen passa a ter uma rede de apoio familiar muito grande. Não quer dizer que as pessoas emprestassem dinheiro umas para as outras, ou que apoiassem nisso ou naquilo, ou eventualmente se tornassem acionistas. Eu acho que as pessoas procuravam manter as coisas separadas. Mas esse apoio moral e simbólico acaba sendo muito significativo. Ainda hoje a gente ouve isso, mas fulano é filho de fulano. Isso é muito paulista, né? Fulano é filho... Não é aquela coisa, você sabe com quem está falando, isso é do Nordeste. Aqui em São Paulo, fulano é parente de fulano, né? Fulano enfim, é de boa família, também se fala. Como se a minha não fosse boa, né? Eu diria, não só é boa, como é melhor, né? Olha eu aqui. Mas, enfim, depois de passar nessa fase da prefeitura de Santos, Roberto Simonsen estabelece muitos relacionamentos locais, além da rede de parentesco, que passa a ser importante na vida dele, que já vinha do avô, vinha da mãe, mas passa a vir também da mulher.
ele casa com a dona Raquel Cardoso. Raquel Cardoso foi uma notável figura da história social de São Paulo, e via os Cardoso ele entra numa outra, mais ampla rede de parentesco de gente que, se não tinha dinheiro, tinha poder. E isso todos nós sabemos que pesa muito na vida de qualquer um. Depois de deixar a Prefeitura de Santos, ele cria a Companhia Construtora de Santos. Ele faz o Roberto Simons, na escola, no Colégio Anglo-Brasileiro, foi sempre o primeiro aluno. O Anglo costumava publicar o relatório anual do desempenho dos seus alunos, que não eram muitos, e a classificação de cada um. O Roberto Simons, só um ano, perde para um sujeito que está sempre colado no calcanhar dele, que é um nome brasileiro que depois não se destacou, não virou nada. Mas ele é sempre o primeiro classificado, com a maior, quase 10 sempre, né? E era jogador de futebol, enfim, era um tipo de presença na vida da escola e tudo mais. Ele faz a escola politécnica e, mal se forma, ele já vai trabalhar. Ele cria a Companhia Construtora de Santos, uma empresa, obviamente, dedicada à engenharia civil, embora nessa época a Poli já tivesse um curso de engenharia industrial ou algo nesse campo mais específico. Ele não optou por isso, não era a proposta, não era a opção, ele foi para a construção civil. O pai já estava enfiado nisso, de certa maneira, um pouco, o avô também estava envolvido nessas coisas. O avô acaba sendo empresário, Inácio Wallace da Gama Cochrane, um empresário, curiosamente, muito importante na área da saúde. No começo do século XX, são criadas em São Paulo 2 instituições na área de saúde e medicina. Um Instituto Pasteur, que era um instituto particular naquela época, criado lá na cabeceira da Avenida Paulista. A gente pensa que a Avenida Paulista era só de fazendeiros industriais milionários. Ali era uma área privilegiada em termos de concepção de lugar bom para a saúde das pessoas. Então os hospitais também vão para lá, houve vários, o Hospital Alemão, e aí o Instituto Paulista, que foi famosíssimo, do qual Inácio Wallace da Gama Cochrane foi presidente até o final da vida, que era um hospital para grande fazendeiro de São Paulo, uma certa área de Minas. Era um hospital que tinha um hotel anexo, um belo hotel anexo. Tinha um chefe na cozinha, tinha uma figura que cuidava da saúde alimentar das pessoas, dos hóspedes que estavam lá. Então era um hospital para pessoas muito ricas, era uma empresa de saúde pública. O mesmo pessoal que depois, em boa parte, vai se envolver na Faculdade de Medicina, vão se tornar professores da Faculdade de Medicina. Então havia uma experiência empresarial na família, tem com quem conversar, né? O Roberto Simons teve muito contato com esse avô e seguramente os irmãos dele também. Então o Roberto Simons vai para a área da construção civil, constrói grandes edifícios em São Paulo. Grandes edifícios em São Paulo não eram os prédios altos, né? Eram sobrados, coisas desse tipo. Foi o construtor do Cine Glória no bairro do Brás, do qual ainda existem ruínas, hoje é uma madeireira, mas a gente entra lá e vê que foi um cinema, né? E aí acontece uma coisa importante na vida dele, que, no meu modo de ver, é o resultado das conexões. Ele, de alguma maneira, assume a construção dos quartéis para o Exército na época em que Pandiá Calógeras, que foi o único ministro civil do Ministério da Guerra, era ministro. Pandiá Calógeras era um engenheiro, mineralogista, aparentemente muito amigo de Roberto Simonsen. Há boatos, coisas nunca demonstradas, de que teria havido um favorecimento, etc. Mas a verdade é que Roberto Simonsen assume muito a sério a questão da construção dos quartéis em São Paulo, no Mato Grosso e no sul do Brasil. Você fica orgulhosa pelo fato de ter encontrado sobreviventes
da era do George Street entrevistados, né? Eu sou um sobrevivente do Robert Simonsen, de algum modo, depois conto um pouco das minhas memórias, né? Mas eu conheci pessoas na fábrica, na Cerâmica São Caetano, que vieram da Companhia Construtora de Santos da época da construção dos quartéis, né? Já estavam bem velhinhos, mas ainda eram chefes de seção, mestres e tal. E eu ouvi muita história, eu era moleque naquela época, e a fábrica, era a maior fábrica do Simonsen, ele teve outras. A fábrica, ele já havia falecido, né? Fazia pouco tempo, mas já havia falecido. Mas a fábrica ainda era muita expressão da alma do Roberto Simonsen, da cabeça do Roberto Simonsen, né? E muitas vezes eu conversei com um desses antigos ajudantes do Simonsen, o seu Pécora, Antônio Pécora, que era um figuraço, né? Que ainda era mestre da seção de telhas da Cerâmica São Caetano. E gostava de contar histórias. Então, eu era moleque que ia entregar papéis, eu engraxava sapato, o meu serviço era de altíssima nobreza proletária. E com isso me dava o privilégio de ouvir uma coisa que quem estava muito em cima não tinha condições de ouvir. Se eu tivesse entrado por cima, eu não teria ouvido nada, né? Inclusive presenciado coisas que depois apareceram nos meus livros, né? Que são histórias importantes para se compreender uma empresa desse tipo. Mas Roberto Simonsen, então, nessa época, isso é começo dos anos 20, ele decide comprar uma empresa praticamente falida, que é a Cerâmica Privilegiada do Estado de São Paulo, que veio a ser depois a Cerâmica São Caetano, que foi o centro da atividade empresarial dele. A Cerâmica Privilegiada é do começo, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, por essa época, pegou uma fase muito ruim na área de construção civil, que é a época da guerra, com grandes restrições de tudo que se possa imaginar, crise econômica, e a empresa acaba quase indo à falência. Não foi à falência, mas quase foi. Um dos sócios da empresa era um engenheiro chamado Cajado de Lemos, de uma família também tradicional do interior de São Paulo. E os problemas com a empresa começam todo mundo queria ser acionista da empresa. Quando chamava os capitais para pagar, pagavam 25% e não pagavam o resto, e a empresa foi ficando numa situação crítica. Era uma empresa montada numa patente de fabricação de telhas, por isso chamava Cerâmica Privilegiada, que na época a patente era chamada Privilégio. Eles tinham comprado o privilégio de fazer, eu acho que eram telhas de estilo marselhês. E a situação ficou muito ruim, ele tinha vários sócios, finalmente ele se mata. Ele se mata lá na fábrica mesmo. Existe ainda hoje uma ruazinha na frente de onde era a portaria da fábrica, que tem o nome dele, porque aparentemente foi ali que ele se matou. Isso foi um escândalo, os jornais não disseram que ele se matou, mas insinuam que foi uma coisa dramática. Os acionistas foram chamados, a empresa estava em uma tremenda dificuldade, não conseguia pagar suas contas. E o Roberto Simonsen compra, então, que seria uma parte dos sócios. Aparece como sócio dele um fulano chamado Alfredo Braga, que por força do aparecimento nos enterros e casamentos, antes de tudo isso, eu desconfio que eles eram, de alguma forma, meio parentes via alguém, porque há outros Bragas que aparecem depois nos relacionamentos de família desse extenso grupo. E ele então assume a Cerâmica São Caetano e transforma numa empresa para fabricar os materiais que ele ia precisar na construção dos quartéis do Exército. Eu trabalhei com o Maurício Vinhas de Queiroz, que fez a mais importante pesquisa, o Godoy também, que está sentado ali, fez a mais importante pesquisa sobre a formação dos grupos econômicos no Brasil. É um trabalho admirável. Infelizmente, não está publicado. O que saiu foi uma tese. Ele fez um doutorado aqui na USP com esse material. Ele não era jovem, era um senhor já entrado em uma certa idade. Essa tese nunca foi publicada, o Maurício morreu pouco tempo depois, e o exemplar que havia aqui no banco de teses já desapareceu. Eu dei o meu exemplar para o banco de teses, esse também desapareceu, e a última notícia que eu tenho é que há um único exemplar
numa biblioteca do Rio de Janeiro, que era lá que o Maurício morava. Tomara que alguém um dia publique, porque é um material precioso. Ele fez uma enorme pesquisa sobre grupos multibilionários no Brasil. Multibilionários que tinham pelo menos 4 bilhões de cruzeiros de capital naquela época. Era o topo das empresas nacionais e estrangeiras. Foi uma enorme pesquisa. Matarazzo era um desses grupos. O Godoy fez a pesquisa sobre uma dúzia de grupos, sobre a origem, como é que se formou o capital. E eu fiz sobre outra dúzia. O Godoy fez uma tese sobre o Grupo Votorantim, Pereira Inácio, e eu sobre o Conde Matarazzo. O meu é o que está publicado. A pesquisa do Maurício já havia mostrado que praticamente um grupo não repete o outro, ou seja, não existe um padrão no processo de formação dos grupos econômicos no Brasil, nada parecido com a história clássica da empresa moderna. Cada grupo tem uma história completamente diferente. Então, vai desde o que começa na economia do café, o caso do açúcar, o caso dos Prado, até o jogo do bicho, né? Houve um grupo aqui em São Paulo, o grupo DKV-Vemag, todo mundo lembra daquele carrinho DKV-Vemag. E o diretor, o principal acionista, era o Domingos Alonso. Não está presente em nenhum lugar da história econômica de São Paulo. A informação que a pesquisa do Maurício levantou é que o Alonso, na verdade, fazia a lavagem de dinheiro do jogo do bicho para o Flores da Cunha, que era um famoso político do Rio Grande do Sul, uma hora ligado ao Getúlio, uma hora hostil ao Getúlio. Bom, isso é ouvir dizer, porque essas coisas não estão no papel. E naquela época, enfim, jogo do bicho não era crime, tem mais essa. Eu me lembro que eu era menino e morava na roça, e tinha uma senhora que ficava na porteira do sítio dela, todo dia me esperando, me dava um tostão para ir ao chalé do jogo do bicho, que ficava ao lado da delegacia de polícia, lá em Guaianazes. Eu andava 8 quilômetros para ir de casa à escola, para jogar num bicho que ela me dizia qual era, que ela tinha sonhado aquela noite. E eu só me lembro de um dia que ela disse: eu não sonhei com nenhum bicho, eu sonhei com meu genro, uma coisa assim. Aí eu também não entendia nada de jogo de bicho. Então cheguei lá para o homem do chalé, o apontador, e disse: a mulher sonhou com o genro dela. Ele pensou um pouco, falou: é burro, e postou no burro. A coitada nunca ganhou absolutamente nada. Então não era crime, não era nada ilícito, mas então, era uma fonte de dinheiro, tá certo? Como era lavagem de dinheiro, porque o Flores da Cunha não podia aparecer, ele era político. Então ele se associou, enfim, dizem que era por aí também. Não foi a pesquisa que eu fiz estudei os outros grupos. Mas uma coisa que o Maurício dizia é o seguinte: é sempre importante, quando você está tendo dificuldade numa pesquisa desse tipo, descobrir algum inimigo da pessoa e entrevistar o inimigo, né? Esse problema surgiu quando foi necessário estudar como é que se formou o capital original do grupo Otton Bezerra. E a gente não conseguia nenhuma informação. Estava ligado a Pernambuco, cana-de-açúcar e tal, mas como é que era? Porque não é assim, não é que o dinheiro não tem essa pureza evangélica que a literatura científica diz. A gente sabe que sempre tem outras coisas por trás. E aí ele achou lá, aliás, foi ele que fez as entrevistas, um fulano que tinha ficado descontente, tinha sido diretor da empresa descontente, que passou uma porção de informações interessantes, que são basicamente informações sobre estratégias de relacionamentos para ver como é que se faz para resolver certos problemas na dinâmica de uma empresa. No caso do Roberto Simons, ele teve um parente e sócio que foi Armando de Arruda Pereira, que é para entender o Simons. Aí não tem nada irregular, é simplesmente para entender a complementaridade dos dois. O líder, o dono, a figura era o Roberto Simons, mas o fulano prático da empresa, que ficava na empresa, era o Armando de Arruda Pereira, que ele morou em São Caetano, ao lado da fábrica, durante muito tempo. E o Armando de Arruda Pereira, que também era engenheiro, tinha sido originalmente fazendeiro, foi fazendeiro em Sorocaba, né? Jovem, ainda se associou a outras famílias, pessoas jovens de famílias antigas, e tinha uma fazenda lá.
Era engenheiro, acabou indo para a Companhia Construtora de Santos, com Roberto Simonsen, e depois foi para a cerâmica São Caetano. E aí muita coisa se sabe por aí. Havia estratégias na empresa. Claro que o problema da empresa, de qualquer empresa, é pagar menos e ganhar mais. Não me venham com a história de que o sujeito é bonzinho, que gosta dos operários, que gosta, ele não gosta de nada, ele gosta do lucro. Se ele não gostar do lucro, ele está frito, a coisa não vai para frente. Ele pode até gostar dos operários para ter mais lucro, porém não é que ninguém faz caridade, tá? Nem o Vaticano, tá certo? Então, uma das coisas que a cerâmica fez foi estimular oficiais e engenheiros das Forças Armadas, do Exército em particular, a irem para a reserva, recebendo proventos, e irem trabalhar na cerâmica São Caetano por menos do que um engenheiro sem outro suporte aceitaria. Porque, no fundo, juntava os dois salários. Tá certo? E o Simonsen teve muito contato no Exército na fase da construção dos quartéis. E recrutou. Eu me lembro que se falava muito na cerâmica no tal doutor Egídio. Depois eu descobri que o doutor Egídio, na verdade, era um coronel do Exército, coronel engenheiro, que foi recrutado nessas condições e que escreveu um livro em 3 volumes, publicado pela imprensa naval, sobre a experiência dele em várias indústrias, incluindo as fábricas do Simonsen, né? Que é um livro de memórias, uma raridade, não tem edição comercial, e que é bastante interessante. Ele usava, então, essa competência, vamos dizer, técnica dessas pessoas nesse sentido. Ao mesmo tempo, há muitos dados sobre as estratégias sociais da empresa, né? O Simonsen começa a produzir materiais para a construção dos quartéis, mas é evidente que logo em seguida ele desenvolve a empresa no sentido de produzir materiais para o mercado da construção civil. E aí ele desenvolve todo um setor de produção de lajotas. A gente ainda encontra essas lajotas por aí. O Hotel Toriba, em Campos do Jordão, ainda tem. Elas resistiram, apesar de terem uma película muito fina, muito delicada, resistiram até hoje. E a fabricar os ladrilhos de terracota, os famosos ladrilhos sextavados, famosíssimos, porque eles não riscavam. Aliás, o lema da fábrica era: para riscar um ladrilho São Caetano, só outro ladrilho São Caetano. Podia pegar uma lâmina, eu vi fazer o teste, pegar uma lâmina de aço, passar por cima, ficava o risco preto, lavava, estava tudo lindo, bonito, estava virgem de novo, né? Então, essa estratégia de recrutamento de pessoas foi muito importante na organização da empresa. Era uma empresa familiar, assim, era sociedade anônima, mas era familiar. Era o Roberto Simonsen, esse parente, o Armando Arruda Pereira, que descendia do Conde do Pinhal e descendia do tal Visconde de Socorro, que era o português, que foi presidente da Sorocabana, sócio do Mailasque, portanto, um homem que tinha uma senhora experiência na empresa. Aliás, pelo que você diz, e eu também confirmo isso, as ferrovias foram uma fonte importante de formação de competência empresarial no Brasil. As ferrovias, que elas foram as primeiras grandes empresas que nós tivemos no Brasil. As ferrovias, essa gente toda passou por alguma ferrovia. Pequena, grande, falida, não falida, todo mundo passou por uma ferrovia. Então, a cerâmica desdobra a sua área de produção durante longos anos. A principal fonte de ganho foi na produção de pisos frios no Brasil. Ela foi pioneira de qualidade. Depois apareceu a Mogi Guaçu, que era de gente amiga, aliás, do pessoal da Cerâmica São Caetano, família do Djalma Forjaz, esse pessoal. Mas a cerâmica manteve a primazia, ela teve à frente, ela tinha um mercado cativo, é a coisa do produto que ganhou prestígio e as pessoas não discutem se vai usar aquele produto ou não. Se ela quer ter um bom produto, vai e compra aquele. Portanto, essa é a primeira. Alguém tinha perguntado sobre a questão do Estado e a relação com os empresários. O primeiro vínculo foi esse, na construção dos quartéis, que deu um enorme
aporte de capital, permitiu que a Cerâmica São Caetano se modernizasse. Eu conheci os equipamentos funcionando ainda dos anos 20 e 30, que eram equipamentos poderosos, funcionando perfeitamente, sem problema. Depois, quando se põe o problema da siderurgia nacional, os americanos resistiam, por razões óbvias, em vender equipamento para a montagem de uma usina siderúrgica nacional no Brasil. E esse foi um senhor problema. Os historiadores da economia sempre ressaltam a importância da siderúrgica nacional no grande salto, porque o Brasil ia produzir seu próprio aço e aí ia ter a matéria básica para produzir todo o equipamento industrial de que precisasse. E houve muita resistência. A resistência foi quebrada, todos nós sabemos, quando Getúlio assumiu o compromisso de entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos americanos e não ao lado dos alemães. Essa foi a famosa chantagem de Getúlio, é assim mesmo que se chama nos livros, a chantagem de Getúlio Vargas. E ele entra, mas ele exige a contrapartida, e uma das contrapartidas foi o material para a usina siderúrgica nacional, para montar a fábrica. Acontece que havia uma pequena armadilha por trás do negócio, que a siderúrgica não era só o equipamento para montar a fábrica, era também o refratário para fazer os fornos funcionarem. Os alto-fornos são de refratário, e o fogo come o forno em pouco tempo. Depois de alguns meses, é preciso refazer todo o forno por dentro com material refratário. E o Getúlio, nessa altura, já tinha um conselheiro em Roberto Simonsen. Aqui eu abro um parênteses só para dar uma outra explicação. Roberto Simonsen e a família e o grupo não participaram da Revolução de 30. Quando houve a Revolução de 1932, Armando de Arruda Pereira, por isso que é importante estar prestando atenção em quem está ao lado, Armando de Arruda Pereira participou da Revolução de 32. Ele foi o comprador de armas para a Revolução na Argentina. Ele mesmo foi para o campo de batalha. Participou ativamente da Revolução, que foi derrotada, como todos nós sabemos. Uma certa época, o doutor Urames, o engenheiro Urames Pires dos Santos, que escreveu um livro lindinho de memórias, que trabalhou na Cerâmica São Caetano a vida inteira, acabou de sair pela Fundação Pro Memória, aqui de São Caetano. Tem ali na biblioteca tem uma exposição de livros, o livrinho está lá. Se alguém quiser ter acesso, põe o nome lá numa lista. A Sônia, não sei se ainda está por aí, está lá, que é a diretora, presidente da Fundação Pro Memória. Se alguém quiser ter acesso ao livro, converse com ela, que deve ser possível dar um jeito. É lindo o livro. Ele saiu estudante da escola secundária. O Roberto Simonsen mandou estudar engenharia e o recrutou para a cerâmica. Ele trabalhou lá quase a vida inteira. Então, o Urames, que eu era moleque, trabalhava na fábrica, eu tinha interesse em fazer uma pesquisa histórica lá sobre a região, né, e montar um museu em São Caetano. E ele falou: olha, vai à casa do Armando Arruda Pereira, que ele era na Brigadeiro Luiz Antônio. Você vá lá, porque ele já tinha morrido, mas tinha uma governanta que tinha ficado na casa e que tomava conta de tudo que tinha sido dele. Ele tinha um museu e um arquivo histórico no fundo da casa. Tinha um prédio só para isso. Ele era escritor, escreveu livros, foi membro do Instituto Histórico, aquela coisa toda. Aí eu vou lá e tinha muita coisa sobre a Revolução, evidentemente. E tinha, inclusive, numa peça, uma espécie de pedestal de madeira, uma lasca enorme de uma granada que explodiu perto dele no combate do túnel aqui na Estrada de Ferro Central do Brasil. E ele, enfim, era um homem totalmente identificado com a Revolução de 32. São Paulo perde a Revolução. Dentre as muitas coisas que São Paulo fez, perdendo a Revolução, foi essa universidade. Essa universidade é fruto da derrota de São Paulo na Revolução. Um pouco o que acontece com os catalães. Os catalães se lascaram, desculpa, a expressão é essa, com o franquismo, e resolveram apostar na área da cultura.
Então vamos nos vingar na cultura, vamos ser bons na cultura. São Paulo resolveu ser bom. E o Simonsen mesmo criou a Escola de Sociologia e Política com outras pessoas, em 1933, um ano antes da USP, já pensando na formação de uma elite esclarecida em São Paulo, porque o pessoal era todo improvisado, tipo Matarazzo. Matarazzo era um homem culto, né? E então vamos ter gente preparada, vamos formar uma nova geração de empresários, dirigentes políticos, etc. Cria o IDORT, que se preocupa com a questão da racionalização do trabalho, e toma aí uma série de iniciativas. Bom, só que tem o seguinte, quem é que manda? Quem manda? Getúlio Vargas. Quer dizer, quem ganhou a guerra? O que os empresários de São Paulo vão fazer? Essa é uma grande questão. Bom, é aquela coisa, fazer das tripas coração, engolir os sapos e tentar se aproximar de Getúlio. A verdade é que Getúlio não era nenhum idiota. Uma das coisas mais deliciosas para se ler é o Diário do Getúlio Vargas. Está publicado em 2 imensos volumes. Ele era muito lacônico no diário dele, anotações de 2, 3 linhas. Todo dia ele tomava nota. O caráter dos políticos brasileiros está todinho nesse livro. Em grande parte, a gente entende até o golpe de 1937, porque era impossível governar. Aliás, eu diria, e tomara que ninguém pense em golpe, que é algo muito parecido com as histórias que a gente está vendo de mensalão, de liberação de verbas, de não sei o que, não sei o que. É o mesmo tipo de sacanagem política contra o país, tá certo? E o Getúlio tomava as notinhas dele, nota daqui, nota dali. Ele começa a fazer o diário no dia em que começa a Revolução, em outubro de 1930, e vai até 43, 44, por aí, um pouco antes dele cair. E tem, inclusive, a nota da inauguração da fábrica de refratários em São Caetano. Tudo anotado, tudo. O caráter das pessoas. Ele de bobo não tinha absolutamente nada. De prepotente, talvez, mas aquele prepotente positivista, que é prepotente por competência, não por incompetência, né? Não quer dizer que seja simpático, mas que a gente gosta e vai aplaudir e rezar pela alma dele e nada disso. Mas era uma figura, para aquele momento, era uma figura absolutamente interessante. Ele sabia o que estava fazendo. Então, ele também queria dialogar. Ele não era bobo. Sem São Paulo, ele não ia fazer absolutamente nada. É sempre bom lembrar, a gente está falando aqui da industrialização, mas a gente esqueceu de falar da Revolução de 24. Na Revolução de 24, a cidade de São Paulo foi bombardeada, inclusive por aviação. É a única cidade brasileira bombardeada a céu aberto no interior. No litoral houve episódios não de avião. As indústrias foram destruídas. O Matarazzo, até a época em que eu entrei aqui na faculdade, ainda colocava no balanço. Eu tive uma mania, um certo tempo, ainda bem que eu não precisei ir a psiquiatra, nada disso, para resolver o problema, que era fazer análise de balanço de empresa. É uma coisa divertidíssima. A gente deve fazer isso, até para não fazer bobagem se tiver algum dinheiro para aplicar. Eu lia balanços, né? Saía balanço no Estadão. Chegou uma época, para vocês não espalhem por aí que eu nego, eu cheguei a assinar o Diário Oficial para poder ler esses negócios. Bem, e a verdade é que o Matarazzo sempre incluía lá um item do que estavam devendo para ele. A indenização pela destruição das suas fábricas. Quer dizer, 40 anos depois do negócio, ele não perdoava, ele queria indenização pela destruição das fábricas. Eu pensei em escrever um dia, e vou escrever, porque eu já tenho a pesquisa toda pronta, um livro sobre a Revolução de 24. Eu li as 18 mil páginas dos 180 volumes do processo judicial do IPM da Revolução de 24. Vários volumes são sobre as fábricas destruídas. Houve uma comissão de investigação para estabelecer a indenização que cada um ia receber. Grandes empresas na Moca e no Brás foram destruídas. Bernardes e o Exército decidiram atacar São Paulo no Vital. Qual era o Vital? Os bairros operários e as fábricas. Eles mataram gente para burro. Mais de 500 pessoas morreram em casas bombardeadas. Gente que foi enterrada em terrenos baldios por aí. Eu até dou os endereços de onde eles estão enterrados, porque está tudo lá na papelada. De repente a gente vai fazer um prédio e descobre um esqueleto. Essa república tem tantos esqueletos, né? Mas, enfim, havia esse contencioso, né, entre o Estado e os industriais de São Paulo. Estava pendente.
O Getúlio, que não era bobo, como eu disse, vou insistir nisso, ele sabia que tinha que também fazer um arreglo entre o Estado Nacional e as empresas. Porque se as empresas... Se São Paulo resolvesse fazer separatismo, isso estava em jogo naquela época, isso não era uma bobagem, não era uma fantasia, isso era possível. Quando eu comecei a fazer pesquisa sobre os conflitos na região amazônica, isso faz 20 anos, 30 anos, o Acre ainda era separatista. Ainda havia um imaginário separatista no estado do Acre, porque o Acre tinha sido outro país antes. O Acre foi comprado pelo governo brasileiro, comprado à Bolívia, que já tinha perdido mesmo para o separatismo, então resolveu vender o que já não era dele. A Bolívia resolveu vender o que não era dela. O Acre foi separatista. Então, esse perigo era real aqui. Getúlio resolveu se aproximar, aceitar essa abordagem e se aproximar. Roberto Simons se torna um dos grandes conselheiros de Getúlio Vargas. Se vocês examinarem as fotografias de todas as visitas de Getúlio a São Paulo, nesse período que vai até o fim do Estado Novo, invariavelmente, o sujeito que está atrás, do lado, meio distante, se chama Roberto Simons. Está sempre lá. Assim como para entender Roberto Simons, eu olho em Armando de Arruda Pereira, para entender Getúlio, eu olho em Roberto Simons. Tá certo? Ele está sempre por ali, ele é a figura. Getúlio não vinha a São Paulo sem conversar com Roberto Simons. Então é nesse tipo de aproximação que, colocada a questão da Companhia Siderúrgica Nacional, Roberto Simons se chama a atenção. E quem vai produzir os refratários? Porque os americanos podem vender as máquinas, etc., mas eles estão de olho na venda dos refratários, porque isso é permanente, né? Eu vi na fábrica, fui para a fábrica quando já havia a fábrica de refratários, diariamente, saíam jamantas, caminhões enormes, carregados de produtos refratários para a Volta Redonda. E eu me lembro claramente que havia chamadas peças especiais de Volta Redonda, que 2 peças ocupavam uma jamanta, elas eram feitas artesanalmente, eram peças de blocos enormes, que eram colocados na montagem do forno. Então, periodicamente, era preciso refazer os fornos, né? Isso era fundamental. Roberto Simons diz para o Getúlio, eu faço isso. Eu só preciso montar uma fábrica para fazer isso. Eu não tenho essa fábrica. Eu tenho o terreno, tenho o lugar e faço a fábrica. Então, o governo brasileiro fornece a Getúlio o capital, não era o BNDES, mas era um banco oficial, acho que era o Banco do Brasil mesmo, a Carteira de Crédito Industrial. Fornece o capital, dá todos os recursos que o Simons precisa, e ele monta a fábrica de refratários em São Caetano, que foi inaugurada pelo Getúlio em 1942, num dia de chuva. Isso eu me lembro bem, que está no Getúlio, no livro, no diário dele, até isso está anotado, dia de chuva. E, claro que era uma fábrica poderosa e super protegida, porque ela estava vinculada à política de segurança nacional. Ela tinha a siderúrgica, a CSN, né, era uma empresa ligada à segurança nacional. Era uma questão estratégica, uma questão de... O futuro do Brasil estava ali, né? Roberto Simons faz a fábrica, de novo, ligado ao Estado, né, por aí. Eu vi a terceira revolução industrial dentro da cerâmica, ele já tinha morrido, e aí é quando fica claro que o equipamento industrial para produzir os pisos frios era um equipamento já relativamente obsoleto. Então, uma nova fábrica é montada lá dentro. Eu nunca tinha ido, claro que eu era um trabalhador assalariado, eu nunca tinha ido a nada parecido com a Disneylândia. A Disneylândia era lá. Era uma coisa fascinante. Fazer uma fábrica, não era uma fabriquinha, era fazer uma puta fábrica, desculpe a expressão, que era isso. Era uma puta fábrica. Eu era moleque, eu tinha que ir para cá e para lá, levar papel, chamar engenheiro, servir café, eu ouvia tudo, via tudo. E eu ficava fascinado, não é possível um negócio desse, né? Era uma coisa espantosa, era uma Disneylândia proletária sendo feita lá pela família do Roberto Simons. Uma coisa espantosa, espantosa. Aí inauguraram a fábrica. Bom, era espantosa também no seguinte, eu me lembro dos
dos operários que trabalhavam nas prensas para fazer os ladrilhos, por exemplo, eles eram todos parentes do Tarzan. Tinha que passar por um gabarito, que era o gabarito do Tarzan. Se passasse, era contratado. O sujeito era uma tremenda musculatura, eram montes de operários com umas prensas, e eles eram parte das prensas, né? Então, o sujeito, eu me lembro bem isso, eu tenho até uma piada que eu nem vou contar para vocês, porque não, que os operários contavam. Que ele baixava uma alavanca aqui, apertava um pedal ali, empurrava não sei o que para lá, e do lado de lá uma operária empurrava um carrinho cheio de barro. O barro era o barro seco em pó, jogava para cima e ele não caía mais no chão, tá certo? Ficava flutuando como uma neblina. Esse barro era compactado, com toneladas de peso, isso é que o Tarzan tinha que movimentar, e os ladrilhos iam saindo, a operária tirava aquilo e botava o pó, tirava e botava o pó. As novas máquinas, elas não faziam barulho, elas eram maravilhosas. Parecia a máquina de costura da minha mãe, não fazia barulho nenhum, era uma coisa fantástica. Todo mundo, os operários, ficavam embevecidos com aquilo. Além disso, os fornos intermitentes usados anteriormente, que eram muitos, eram mais de uma dúzia de fornos imensos, eles eram brutalmente carregados. Que era um trabalho maciço, vinha com um carrinho, com as caixas de barro cheias de ladrilhos, tinha que empilhar de uma maneira certa, e tal, depois acender o fogo, aí aquilo ia para 1000 e não sei quantos graus, e tinha um mestre especializado com um aparelho, olhava por um buraquinho pelo qual a gente via aquele fogaréu, aquela brasa, o forno virava uma brasa viva, medonha. Tudo isso é substituído por um maravilhoso forno-túnel, no qual entrava de cada tantos minutos uma vagoneta carregada com as caixas de ladrilho, e esse trenzinho trafegava por dentro do fogaréu durante um certo número de dias, e de hora em hora saía uma vagoneta carregada de material. Era um salto no mundo moderno, uma coisa imensa. Tudo feito, era uma coisa admirável. Realmente, eu era moleque, eu ficava, às vezes era repreendido, porque eu ficava olhando com a boca aberta aquilo, e alguém ficava, moleque, vai lá fazer aquela coisa que se faz com os moleques de fábrica. Só que eles não contaram com uma coisa terrível. Os engenheiros não estudam isso, não sabem disso, não entendem disso. Nos primeiros dias de produção, o demônio aparece na fábrica. Como é que ele aparece? Todos os ladrilhos, ou quase todos, que saíam do forno-túnel, saíam rachados, trincados, manchados. Nada prestava. A cerâmica que se orgulhava da qualidade dos seus produtos não sabia o que fazer, porque não podia jogar aquilo no mercado, evidente. Bom, e aí? O que está acontecendo? Claro que os engenheiros estavam preocupadíssimos e buscando uma solução de engenheiro, uma solução técnica. E eu confesso a vocês, sem nenhuma humildade, eu contribuí poderosamente para descobrirem o que era. Porque eu era um moleque que todo dia de manhã tinha que pegar umas rodelas, umas pizzas milimetradas e colocar nos relógios ao longo do forno. Em relação a cada boca, porque eram várias bocas de fogo dos dois lados, tinha um relógio com umas canetas, umas cumbucas com tintas diferentes que eu pingava lá, vermelho, verde, dependendo da cumbuca, dependendo da coisa, e à medida que o tempo passava, aquela cumbuquinha ia desenhando, ela tinha uma haste delicada, a temperatura naquele ponto do forno. Para descobrir o que estava acontecendo, eles tinham que examinar tudo isso. Se eu não tivesse bem feito o meu trabalho, eles nunca iriam descobrir. Foi graças a mim. Eles nunca reconheceram isso, mas em todo caso, deixa para lá. Só que as operárias que recebiam na bancada de escolha os ladrilhos que elas deviam examinar e classificar, era um trabalho de arte. Nos fornos antigos, elas pegavam um pacote quente ainda dos ladrilhos, levantavam e derrubavam na outra mão. Um ladrilho, isso, numa fração de segundo, caía um monte de ladrilho. Elas tinham que, com o olhar, decidir a cor, o tom de vermelho, o tom, né, porque podia variar dependendo da queimadura, e a qualidade, o barulho dizia. Então elas tinham que ser boas de olho e boas de ouvido. Elas eram artesãs. E para isso a engenharia não tinha inventado uma máquina. Dependia. É aquela coisa do pneu para não esvaziar,
você passa saliva para ver se está esvaziando ou não. Já inventaram tudo, menos um substituto para a saliva que você coloca na válvula do pneu para saber se está vazando o ar ou não está vazando. Pois aquilo ali elas eram a saliva do negócio. E as moças começaram a ficar nervosas. Um belo dia de manhã, uma das moças desmaia. É levada correndo para o ambulatório médico da fábrica, que era um ambulatório maravilhoso, com vários médicos. Conversa daqui, conversa dali, conversa dali. O que aconteceu? Aí eu vi o demônio. Na medicina não existe demônio, na engenharia não existe demônio, como é que você viu o demônio? Ah, não, ele apareceu num canto assim. Mas como é que é o demônio? O demônio, moleque, eu via tudo em tudo quanto é lugar. A gente fica sabendo de tudo. Moleque é o animal mais perigoso que existe no sistema industrial moderno. Ele é parecido com os engenheiros, disse a primeira vítima do demônio. Como assim? Ele é bonito, se veste como os engenheiros. Os engenheiros não usavam macacão, nada. Se vestiam com uma jaqueta de camurça, era todo um negócio chique. E Teré descreve o demônio. Minha filha, você está nervosa, está aqui, você vai para casa, fica 3 dias lá, toma chá de erva cidreira, os médicos lá recomendavam esse tipo de coisa. E toma esse calmante aqui, depois você volta. Naquela tarde, outra moça, pimba, desmaia. O que aconteceu? Demônio. E por aí foi, durante vários dias, elas começaram a ver o demônio e eram mandadas para casa. As operárias da Cerâmica São Caetano tinham uma característica muito interessante. Elas eram hipercatólicas. Moravam num bairro colado na fábrica, onde havia uma igrejinha, a Vila São José. Antes de ir à fábrica, elas entravam às 7 da manhã, elas iam à missa, todo dia. Era uma coisa muito impressionante. A mestra encarregada das moças era uma polonesa mais católica que o Wojtyla. Era uma coisa muito impressionante, uma mulher muito brava. Até eu tinha medo dela, eu olhava para ela e tinha medo. Era de uma moral rígida. Uma das vezes, uma das moças da fábrica se candidatou a Miss São Caetano, acho que foi o primeiro concurso que houve. De repente tiraram a candidatura dela. As outras operárias descobriram que ela não era mais virgem. Exigiram que ela saísse, que não queriam ser representadas por uma moça que já havia experimentado os prazeres da vida. Bem, aí havia um chefe de pessoal, uma figura incrível, todo mundo tinha medo dele, menos eu. Ele era muito incrível, seu Mareste. Ele falou, mas que porra que o demônio veio encher o saco aqui na minha fábrica? Foi de casa em casa. Escuta, mas vem cá, minha filha. A Cerâmica São Caetano paga os salários corretamente. Aqui é um monte de direitos, de assistência. Por que caso esse demônio veio aparecer justo na nossa fábrica? Por que ele não foi aparecer na fábrica do Matarazzo, que era lá perto, que paga mal, que é injusta com os operários? Bom, aí ele descobre que o demônio apareceu lá porque eles estavam com tanta pressa de ganhar dinheiro e começar a produzir que não mandaram benzer a fábrica nova antes de começar a trabalhar. Aí eles, não tem problema, vou chamar o cardeal. Não, o cardeal não, de jeito nenhum. Bom, então o bispo, tinha um bispo, era Dom Jorge, uma figura incrível, o primeiro bispo do ABC. Não. Então quem que eu vou chamar? O padre da nossa paróquia. Padre Cabrini, eu depois encontrei com ele, fui falar sobre a questão do demônio, ele era padre numa paróquia longínqua em São Bernardo. Aí trazem o padre, pararam a fábrica toda, os operários, eram 4.000 operários, todo mundo, tem uma rua principal e tinha um santo, um São Caetano, né? Todo mundo lá para uma missa, né? E todo mundo ser benzido. Ali foi um banho de água benta em todo mundo, a família Simons, toda ajoelhada na frente ali, que eles que tinham esquecido do negócio, né? Foram de todas as sessões, tal, benzendo todo mundo. Naquela tarde o engenheiro descobriu a causa da aparição do demônio, quer dizer, da causa dos defeitos nos ladrilhos. Olha, um pouco de água benta e um pouco de engenharia nunca faz mal a ninguém, tá certo? O problema era simples. O óleo diesel dos borrifadores, de cada boca de forno, ele endurecia, ele bloqueava o orifício do chafarizinho ali. Então, o combustível que entrava em cada boca de forno era desigual, quantidades desiguais de combustível, temperaturas desiguais. Qualquer pessoa, qualquer cozinheiro sabe
que se o forno estiver desregulado, o bolo cresce de um lado e encolhe do outro. Pronto, e racha. Era o que estava acontecendo com os ladrilhos. Então regularizaram tudo, puseram um aditivo no óleo diesel, a coisa se resolveu, tudo pacífico. Eu escrevi um livro sobre isso, que se chama A Aparição do Demônio na Fábrica. Enfim, todas essas coisas punham em evidência uma outra coisa, que é o modo como a empresa lidava com seus trabalhadores, né? Roberto Simonsen também foi um inovador, eu acho que ele influenciou muito todo esse debate. Eu acho que não era só o Street, eu acho que vários empresários tinham isso claro. Eu digo a vocês, essa favela do Jaguaré, que está aqui no fundo, esse bairro do Jaguaré foi planejado pelo Henrique Dumont Vilares, um sobrinho do Santos Dumont e de uma família de fazendeiros e engenheiros, os Vilares e tudo mais. Ele planejou, isso era uma fazenda, tudo isso aqui era uma fazenda dele, ele vinha até, encostava quase aqui na cidade universitária. Ele planejou um bairro operário. Ele escreveu um livro dizendo como é que ele imaginava. Então, nesse livro, para esse bairro operário, ele pensa na mulher, o lugar da mulher em casa. Ele diz, a mulher tem que ter o equipamento de cozinha, não pode ser, porque naquele tempo era poço, tanque, não, ele queria tudo modernizado. Eu acho que vi isso numa rapidíssima visita à Vila Operária da Lever, em Liverpool, na Inglaterra. Isso é uma coisa dos ingleses, né? Eles criaram essas soluções sociais. O projeto do Vilares para o Jaguaré é maravilhoso. Ele também teve o demônio dele no projeto. A igreja foi feita por ele, ainda há chalés por ali, feitos por ele. Esses trilhos todos que havia por aqui era da rede ferroviária, porque ele pretendia vender essas áreas todas para empresas e lá em cima a vila. Ele doou todo o centro do loteamento para a Prefeitura de São Paulo fazer um estádio para o bairro. A Prefeitura nunca tomou conhecimento disso, o terreno foi invadido e virou a favela do Jaguaré, uma das maiores favelas de São Paulo. Bom, o Simonsen, em 1928, já pagava férias para os empregados na Cerâmica São Caetano. Estava na lei, mas ninguém cumpria, ninguém achava que tinha que cumprir, essa é a verdade. Quando eu entrei na fábrica, antes eu trabalhava eu era office boy na associação comercial, eu ganhava 200 cruzeiros por mês, sem nenhum outro direito, eu trabalhava 6 dias por semana. Aí meu padrasto, que trabalhava na Cerâmica São Caetano, falou, está ganhando muito pouco, porque filho, naquela época, era patrimônio financeiro da família. Filho tinha que pagar pela sua criação nas famílias operárias. Não é essa história de proletariado, Para mim, não. Não vem com a história que não tem. Filho pagava sua criação para os pais. E se não pagasse, era um delinquente, vagabundo, sacana e tudo mais, e apanhava. Da minha casa era um rabo de tatu de couro cru, me lembro bem do dito cojo. E aí o meu padrasto, eu fui lá na Cerâmica São Caetano, então me mandaram me apresentar, me apresentei, falei com o chefe do pessoal, que era o Samarés, me interrogou, me levou para o engenheiro. Eu ia fazer limpeza, era moleque. Aí, está contratado, você vem amanhã para fazer os exames médicos, tá, e faz. E até me lembro que eu voltei no emprego anterior e disse para o dono, olha, seu fulano, eu quero as contas, porque eu vou embora. Você vai embora para onde? Eu falei, eu arrumei um outro emprego. Aí você vai ganhar quanto? Eu falei, eu vou ganhar 3 vezes mais do que eu ganho aqui, com mais férias e tudo mais. Você vai desvestir um santo para vestir outro. Eu falei, mas só que o outro santo é melhor, né? Claro. Bom, aí eu fui para a Cerâmica. A primeira coisa que fizeram foi me dar um livrinho com os meus direitos trabalhistas. Tudo que estava na lei estava explicado lá. Eu era moleque, eu passei a receber, além do meu salário, que era 3 vezes mais, a receber o 13º salário, que ainda não existia formalmente, que só vai existir em 62, isso aconteceu em 53. Eu recebi participação nos lucros da empresa, uma coisa que não existe até hoje, e no dia da criança, que na fábrica era chamado Dia do Menor que Trabalha, havia 4.000 operários, 400 menores, de 14 a 18 anos. A gente trabalhava até a hora do almoço, os outros operários tinham que se virar sozinhos, e
a gente almoçava e tinha uma praçona, ficava ali sapeando até as 2 horas da tarde, até o refeitório ser esvaziado, e aí tinha uma festa de que criança gosta. Refrigerante, bolo, doce, sanduíche, aquilo era para entupir o nariz, como a gente dizia. E um envelopinho de papel pardo, que era o 14º ou 15º salário, que só as crianças recebiam. Além disso, quando eu disse que queria estudar, por isso é que eu estou aqui, eles me mandaram para uma escola noturna e pagavam a escola para mim. A minha família é de pessoas não escolarizadas, meu padrasto analfabeto. Quem via a minha caderneta escolar era uma pessoa da fábrica, que pagava a escola e examinava minhas notas, discutia as notas comigo, me dava conselhos sobre as lições que eu tinha que fazer, me dava tempo dentro da fábrica para eu fazer minhas leituras, fazer tudo o que eu precisava. Então, isso era o Roberto Simons. Ele já tinha morrido, mas não tinha, tá certo? Ele estava lá ainda, né? Eu acho que o ideário do Roberto Simons vai aparecer na disputa com o Goudin, Eugênio Goudin. É ali que está a história. Que foi, como vocês sabem, a disputa entre uma proposição que a gente pode chamar de matriz do nacional desenvolvimentismo no Brasil, de um lado, com o Simonsen, e de outro lado, o Goudin, defendendo as ideias de que o Brasil devia aproveitar suas oportunidades econômicas, um país agrícola, com vantagens que não teria como país industrial, e tarará, se transformar um país exportador de matérias-primas, tudo aquilo que vai se materializar no regime militar, com Roberto Campos, que era um seguidor das ideias do Simonsen, né? A tese do Simonsen era que o Estado deveria se tornar um Estado desenvolvimentista e apoiar a indústria, né? Ele deveria apoiar a indústria. A indústria, sem o apoio do Estado, não ia conseguir. Na base do livre mercado e da competição, não tinha como enfrentar a concorrência da importação, que era óbvia. Ao mesmo tempo, o Simons se achava, e ele já vinha fazendo isso, ele fez quando criou o Senai, o Sesc, o Senai, o Senac, nos serviços sociais, o Sesc e o SESI. Na criação da Escola de Sociologia e Política, de certa maneira, as ideias estão aí, que era a seguinte: o Estado, a empresa, tem que ter uma política social justa e correta. Essa história de conflito de classes não vai levar ninguém a lugar nenhum. Quer dizer, economizar a custa da classe trabalhadora não faz, de fato, o capitalismo não vai para frente por aí. E ele tinha as ideias eram muito claras sobre isso, né? Que foram as ideias defendidas pela esquerda no Brasil depois da morte dele. Ele não era um homem de esquerda. Ele era anticomunista. Eu me lembro bem dos cartazes que havia no refeitório da fábrica. Eram todos cartazes anticomunistas. Comunismo, escravidão. Claro, ele está pensando no stalinismo, na ditadura e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele era leitor de Marx. Há uns anos atrás, eu encontrei aqui no Centro Britânico, o Centro Cultural Britânico, houve lá uma recepção, acho que é o Leslie Bethel, que foi professor em Oxford, ele me convidou, e comecei a conversar com uma senhora muito simpática, ela disse que era sobrinha do Roberto Simons. Mas o tio tinha uma biblioteca lá em Campos do Jordão, que aliás pegou fogo. Tinha uma biblioteca, tarará, e um dia a titia descobriu que tinha um exemplar do Capital na cabeceira dele. Ele lia Karl Marx. Mas, claro, ele era um homem inteligente. O fato de ler Karl Marx não faz ninguém marxista, francamente, né? Eu acho que as pessoas inteligentes devem ler Karl Marx criticamente se aquilo estiver no seu horizonte de preocupações. Ele lia Karl Marx. Tinha uma política social bastante clara que os filhos herdaram, né? E aí isso tinha uma repercussão na organização social da empresa. Qual era a repercussão? Quem conseguia um emprego lá não queria sair, né? E eu já vou terminar por aqui. Quem conseguiu um emprego lá não queria sair. Eu conheci na fábrica várias linhagens de operários, ou seja, avô, filho e neto, todos trabalhando na mesma empresa. O sonho do pai era ter o filho trabalhando lá. Eu fui lá assim, né? Porque era uma empresa que reconhecia todos os direitos das pessoas. Ao mesmo tempo, não era uma empresa repressiva, no sentido que havia no Matarazzo. Isso os operários do Matarazzo se queixavam.
que era uma empresa dura na repressão interna. Na Cerâmica São Caetano, eles confiavam no trabalhador. Você vai fazer isso aqui é você. Então, você tem que aprender, você não sabe, pergunta, e você faz, e você é responsável pelo que está fazendo. Então, não havia... Eu me lembro de uma coisa que me deram, e deram para várias pessoas, um livrinho que era editado, eu acho que pelo SESC ou pelo Senai, mandaram buscar e distribuíram para a molecada, que era Mensagem a Garcia, que acho que muita gente conhece, que é um livro emblemático do fulano cumpridor do dever, né? Um fulano tinha que levar uma mensagem na Guerra Cubana, né, da independência de Cuba, uma mensagem do presidente americano ao fulano, ao general Garcia, que estava lutando pela independência. E é um inferno chegar lá, tem que enfrentar lama, mosquito, malária e não sei o quê, mas ele entrega a mensagem. Então, a ideia da fábrica, me lembro do discurso que eu ouvi nesse dia, é que eu também tinha que entregar a mensagem a Garcia. E o Garcia chamava Cerâmica São Caetano, tá certo? Então, agora é por tua conta. Ninguém ficava me dizendo, me policiando, me repreendendo. Eu nunca fui repreendido na fábrica de jeito nenhum. Aliás, fui uma vez. Tinha uma máquina chamada Morando, era fabricada era uma estrujadora, que o barro entrava e tal, e esse barro era usado para fazer as caixas de barro onde iam os ladrilhos. E o engenheiro me mandou chamar um outro engenheiro. Todo engenheiro era doutor, mesmo quem não tinha doutorado. Então, vai chamar o doutor Nelson. Eu fui chamar, ele demorou um pouco, o engenheiro me chamou de novo. Chamou o doutor Nelson, chamei. Onde é que ele está? Ele está namorando. O quê? Ele está namorando. Na máquina namorando. O homem ficou gelado. Você tem que tomar cuidado com os cacófatos. Enfim, mas era por aí. De modo que, quando se quebrou esse padrão, que foi o padrão de relacionamento com o operariado da fábrica, que foi já na sucessão da segunda para a terceira geração, aquela coisa, você precisava de ladrilho para fazer sua casa, então eles te davam, era de terceira qualidade, mas você ia lá e fazia. A partir daí passaram a vender tudo, houve um monte de problemas. Além disso, houve um outro problema, a pergunta que fizeram para você, poderiam fazer para mim. A concorrência na questão da mão de obra. E uma fábrica tão boa, ninguém quer ir embora. Só que aí, nos anos 50, a mesma época em que o demônio apareceu na fábrica, a indústria automobilística chegando na região do ABC. E a indústria automobilística pagava o dobro e o triplo do salário para os ferramenteiros. Então, a primeira greve que eu vi, foi uma greve na ferramentaria da fábrica, não foi da fábrica, foi na ferramentaria. Eles cruzaram os braços na frente dos tornos, que é ali que faziam as peças, ferramentas, e queriam um aumento para equiparar, aí foi complicado. E eles começaram a sair. E esse era o setor vital, era a alma. Esse aí era o setor propriamente produtivo, tecnicamente desenvolvido da fábrica. Esse foi um detalhe. O pessoal começa a ir embora, começa a ser difícil recrutar gente, era preciso reestruturar tudo. E, além do mais, como a fábrica tinha uma política de não mandar ninguém embora, ela tinha dois estamentos. Tinha uma camada de mestres e contramestres quase analfabetos ou analfabetos. O mestre-geral da fábrica era totalmente analfabeto, ele só sabia escrever o nome. Ele tinha um poder incrível. E, por outro lado, os engenheiros. O Simonsen preferiu acoplar os engenheiros a uma estrutura obsoleta já existente, em vez de mandar embora os mestres. Então, tinha coisa assim. O engenheiro com quem eu trabalhava fazia a ordem de serviço, eu levava para o mestre da seção de ladrilhos, ele olhava, claro que ele achava que eu, sendo criança ou adolescente, eu era idiota. Isso é uma bobagem que todos os adultos cometem. Achar que criança e adolescente é idiota. Os adultos é que são idiotas por acharem isso, né? E eu via, o que ele fazia? Para ele, aquela fórmula matemática, tinha passado pelo laboratório, a umidade que ia ter, o barro, ele pegava o pó assim, fazia assim, lambia, cheirava e dizia para o técnico:
põe mais umidade. Não era então, a engenharia era sabotada diariamente por uma elite, e o problema é que dava certo. Uma elite de mestres ignorantes, né, que não estavam à altura da tecnologia moderna. E assim foi. Quer dizer, eu saí da fábrica para estudar, para fazer o curso normal. Eu queria ser professor primário na roça, não fui, vim ser professor na USP, que, segundo a Maria Isaura, é mais ou menos a mesma coisa. Obrigado.